Segundo Samuel, capítulo 2. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. Versículo 10. Ao consultar ao Senhor, Davi foi orientado a ir para Hebrom, e ali foi ungido rei sobre Judá. Tomando conhecimento de que tinham sido os homens de Jabes de Gileade que sepultaram a Saul, os abençoou e os recompensou pelo gesto de humanidade. Mas enquanto ele reinava em Judá, Abner, capitão do exército de Saul, constituiu a Isbosete, filho de Saul, como rei em Israel. Israel estava dividido, e como em toda situação desse tipo, começaram a surgir os conflitos. Houve guerra entre Abner e os homens de Saul, e Joabe e os homens de Davi. E a peleja só terminou porque Abner apelou ao coração de Joabe. Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Então Joabe tocou a trombeta, e todo o povo parou, e eles não perseguiram mais a Israel. Em meio a um mundo tão cheio de conflitos, como povo de Deus, somos chamados a tocar a trombeta do Evangelho da Paz e anunciar que Cristo em breve voltará. Podemos definir o capítulo de hoje nas seguintes palavras de Cristo: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus capítulo 12, versículo 25. A batalha era Israel contra Israel, e o ato de perseguir irmãos é considerado por Deus como uma abominação. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 19. Esta estratégia do maligno nunca deixou de existir. Pelo contrário, ela ganha força à medida em que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Nesse sentido, o capítulo de hoje nos traz preciosas lições. Primeira, não busque vingança. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Provérbios capítulo 21, versículo 21. Segunda, saia do encalço do teu irmão, ainda que ele lhe tenha feito mal. Não diga, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Provérbios capítulo 20, versículo 22. Terceira, espera pela justiça do Senhor, pois ela sempre prevalece. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Provérbios capítulo 11, versículo 31. O reino de Deus será um reino de um só povo. Vivamos, pois, aqui, nos preparando para a vida por vir. Importa que possamos atender ao apelo do apóstolo Paulo. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos destes. Romanos capítulo 16, versículo 17. Não seja um perseguidor, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios capítulo 6, versículo 12. Pela graça de Deus, escolha fazer parte do povo que herdará a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, mansos do Senhor.
Rosana Garcia Barros.